Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Alguns domingos à noite eu tenho falado para os irmãos, com os irmãos, com exceção de alguns eventos especiais, ceia, Páscoa, mas nós temos falado sobre o custo do discipulado com Cristo, o custo de seguir a Jesus. E Jesus disse numa das passagens, lá em Lucas, que nós precisávamos nos certificar desse custo. Antes de começar uma obra, antes de fazer qualquer coisa, você precisa calcular muito bem aquilo que você quer fazer, para ter certeza que você não seja ridicularizado, que você não seja tido como louco. Quando o exemplo de Jesus era: como é que vocês vão construir um prédio, fazer uma construção, sem calcular tudo que vocês vão usar, toda a mão de obra, todo o material? É impossível, é necessário se certificar do custo de seguir a Cristo. E pela quinta vez nós vamos trazer mais uma das coisas que foi deixada por Jesus, que faz com que eu e você possamos refletir sobre o custo de servir a Jesus. E essa quinta coisa está em Mateus 5, versículo 11. Mateus 5, versículo 11 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vou ler novamente: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Fiquei pensando sobre esse versículo. É a passagem que Jesus está no conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus tem muitas pessoas ouvindo e ele fala muitas coisas. E fiquei pensando e refletindo sobre como Jesus, nós sabemos, era alguém contra a cultura na época, e até hoje os seus ensinamentos são contra a cultura, e como essas palavras devem ter chocado, e como chocam até hoje quando nós lemos, porque Jesus está dizendo, e bem-aventurados nós sabemos que significa mais que felizes. Então Jesus está dizendo: vocês vão ser felizes quando por minha causa, por causa de Cristo, vocês forem insultados, quando vocês forem perseguidos, e quando calúnias forem levantadas contra vocês, vocês serão então felizes. Eu fiquei pensando, caramba, que doido isso, porque eu sou feliz quando eu como uma pizza, eu sou feliz quando eu ganho um presente, sou feliz quando eu tomo um sorvete da Dileto, eu sou feliz quando eu jogo bola, quando eu vejo o Corinthians ganhar como hoje. Eu sou feliz por várias maneiras, mas por que eu seria feliz quando me insultarem? Por que eu seria feliz quando me perseguirem? Por que eu seria feliz quando calúnias fossem levantadas contra mim? E um teólogo chamado Joaquim Jeremias diz que é muito perigoso estar perto de Jesus. Essa posição não oferece perspectiva de felicidade terrena, mas envolve o fogo da tribulação e o crivo do sofrimento. Chegamos ao reino somente através do fogo. Nós temos falado, quando pensamos no custo de servir a Jesus, e uma das coisas que é muito clara para mim, e muito clara para nós, irmãos, é que realmente, como esse homem disse, não estar com Jesus, viver com Jesus, não deveria oferecer nenhuma perspectiva de felicidade terrena para nós, ou a nossa esperança não deveria estar nessa felicidade terrena. A Elise falou sobre graça e paz, e nós temos sim a paz que excede todo entendimento, e somos alcançados por essa graça. Mas é mais uma vez importante que nós possamos entender, irmãos, que qualquer perspectiva, qualquer promessa de uma felicidade, uma prosperidade, algo como você ser o cabeça e não a cauda, algo como você não sofrer, está totalmente contrário com os ensinamentos de Jesus. Jesus está dizendo: vocês vão ser felizes quando vocês forem insultados, vocês vão ser felizes quando vocês forem perseguidos, quando vocês
tiverem calúnias sendo levantadas contra vocês. Jesus não está dizendo, vocês vão ser felizes quando vocês tiverem muitos bens, quando vocês tiverem o carro do ano. Vocês vão ser felizes sofrendo. Em Romanos 8,17, Paulo está dizendo, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O crente, irmãos, o cristão, o seguidor de Jesus, de alguma maneira precisa estar acostumado com o sofrimento. De alguma maneira, talvez a má notícia ou a boa notícia para nós nessa noite é que nós precisamos estar acostumados com o sofrimento. E existem tipos de sofrimento, um deles é o sofrimento mais comum que nós vivemos, que são aquele sofrimento causado por uma doença, por uma enfermidade, por qualquer coisa que faça parte da nossa existência humana. Sofremos então com os problemas que são corriqueiros do nosso dia a dia, sofremos então com as doenças, sofremos então muitas vezes, irmãos, até mesmo como fruto daquilo que nós vivemos. Nós sofremos porque exageramos na pizza ontem, nós sofremos porque não cuidamos da nossa saúde, nós sofremos porque fazemos escolhas erradas durante as nossas vidas. E se você não tem sofrido por causa disso, você tem cuidado da sua saúde, você não faz escolhas erradas, nós entendemos e pregamos isso há anos, que cristianismo, ser cristão é sofrer. Se você não sofre, então, com os seus problemas, irmãos, você tem vários irmãos que você pode compartilhar a sua compaixão e sofrer com esses irmãos, e chorar com os que choram. De alguma maneira nós sofremos. Esse é o sofrimento mais comum. E existe um outro sofrimento, que é um sofrimento que é por amor a Cristo. E é esse sofrimento que é o sofrimento que Jesus está dizendo em Mateus 5,11. E esse sofrimento especial, diferente do comum, ele pode ser dividido em duas coisas. A primeira delas é que ele pode ser um sofrimento voluntário. Algumas pessoas, irmãos, voluntariamente se submetem a coisas que são, na maioria das vezes, uma vocação. O missionário sabe que vai para o campo missionário, lá longe do seu país, e ali de alguma maneira ele vai sofrer por estar longe do seu povo, sofrer muitas vezes perseguições, e ainda assim esse missionário, essas pessoas entendem a vocação, entendem o chamado e vão. E existe um outro sofrimento, que é o sofrimento que é involuntário, que é um sofrimento que nós não escolhemos intencionalmente sofrer, mas que muitas vezes ocorre em virtude da fé que nós temos em Cristo. Muitas vezes nós seremos caluniados, nós seremos insultados, nós seremos perseguidos, principalmente, irmãos, porque nós servimos a Cristo, porque escolhemos a fé. Nós não fazemos, muitas vezes, a opção de sofrer, mas nós precisamos estar cientes que seguir a Cristo pode resultar em sofrimento, pode resultar em insulto, pode resultar em perseguição. A ideia de aceitar, irmãos, esse sofrimento, a ideia de aceitar isso sem ressachar, sem questionar, sem se perguntar por quê, sem apontar o dedo para Deus, é totalmente estranho para a maioria das pessoas. É muitas vezes, na maioria das vezes, contramão do que o evangelho que nós temos falado, que é o evangelho da ostentação, o evangelho que prega coisas diferentes. E é interessante, irmãos, que se você tiver curiosidade de estudar toda a história do cristianismo, se você estudar não só os apóstolos, mas homens que viveram um pouco mais, Martinho Lutero, Agostinho, John Bunyan, caras que tinham certeza e aceitavam de bom grado a dor e o sofrimento como algo que era útil para suas vidas, era algo enviado por Deus. E muitas vezes hoje nós achamos que sofrimento, insulto, perseguição são coisas que são sinais de ausência do favor de Deus.
ele está passando por aquilo é porque deve ter pecado. Ele está passando por isso, por essa prova, é porque tem alguma coisa estranha aí acontecendo, tem alguma coisa escondida. Irmãos, em algum momento Jesus nos disse, vocês vão ser insultados, perseguidos, caluniados, e quando isso acontecer, sejam alegres, sejam felizes, bem-aventurados quando acontecerem isso. E em meio, irmãos, a esses sofrimentos, nós precisamos ter duas atitudes. A primeira delas é que nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar em Deus, porque Deus nos chama para crer em coisas que não se vemos. Deus nos chama a esperar uma glória futura, esperar algo que muitas vezes não vai ter recompensa presente. Efésios capítulo 1, versículo 14, diz que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Irmãos, tudo que passamos hoje, tudo que vivemos e vamos viver, nada é comparado com a esperança de glória que nós devemos ter, nada é comparado com o que diz Efésios 1,14, com a garantia da nossa herança. E é muitas vezes, irmãos, que na adversidade que nós voltamos para a fé, é muitas vezes na adversidade que nós corremos para Deus, é muitas vezes na adversidade, no sofrimento, que nós nos apegamos novamente. Em meio a um sofrimento, irmãos, eu não sei o que você está passando, mas em meio ao sofrimento, creia que o que você está passando aqui é temporal. Existe algo preparado para nós, existe uma eternidade com Cristo. A segunda coisa, irmãos, que em meio aos sofrimentos nós precisamos aprender, nós precisamos de alguma maneira ter algum aprendizado. Não há bônus sem ônus. Os sofrimentos geram para nós qualidades maiores. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Paulo está dizendo, vocês vão passar aí por sofrimento, mas isso vai ajudar vocês, isso vai produzir frutos, vai produzir perseverança, e essa perseverança que vai produzir um caráter aprovado, e é esse caráter aprovado que vai produzir esperança. Martinho Lutero diz, uma vez que as tribulações, ele diz assim, as minhas tribulações me são mais necessárias do que a comida e a bebida. Hebreus 5, 8 e 9 diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para que todos os que lhe obedecem. Jesus sofreu, irmãos, Jesus passou pelas mesmas coisas por coisas piores que nós possamos imaginar que nós vamos passar algum dia. Jesus esteve aqui como homem, sofreu por mim e por você, sofreu por amor a nós, sofreu para morrer naquela cruz. Oswald Chambers diz que só uma maneira de você ser vinho, só uma maneira de nós sermos vinho, nós precisamos ser esmagados. Ninguém bebe uvas, pois as uvas não são vinhos, os vinhos precisam ser esmagados. Nós crescemos, irmãos, em caráter, nós crescemos e amadurecemos muitas vezes por meio do sofrimento. Sofrimento mantém a nossa atenção em assuntos muitas vezes mais importantes, mais duradouros do que as superficialidades da vida. De alguma maneira, irmãos, se nós caminharmos com Cristo, de alguma maneira nós vamos sofrer. Talvez você não vai ser martirizado, você não vai ser pregado numa cruz, mas em algum momento da sua vida você já passou, vai passar por um insulto, por uma calúnia, por uma confrontação da sua fé, por não poder falar aquilo que você crê, por ser ridicularizado. De alguma maneira nós passamos por esses tipos de coisas, e Jesus está dizendo que nós precisamos ser felizes se nós passarmos por essas coisas por amor a Cristo. João 15, 18 a 21,
diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ouvindo: vocês vão sofrer, vocês vão ser odiados, vocês vão ser confrontados. Irmãos, quanto mais perto de Jesus aqueles homens andavam, e a analogia para nós é quanto mais perto de Jesus, mais transformados, mais buscando a estatura de varão perfeito, mais santificados, mais, irmãos, nós teremos uma imagem inversa do mundo, e quanto mais nós tivermos uma imagem inversa do mundo, mais nós vamos incomodar, mais nós seremos confrontados, irmãos, porque Jesus, como eu disse no começo, nós sabemos, os ensinamentos de Jesus é contra a cultura, é totalmente diferente. Começando pelo versículo que estamos vendo: quem se alegra quando é insultado? Quem se alegra quando é caluniado? Quanto mais semelhantes a Cristo, irmãos, mais odiado nós seremos pelo mundo, mais os padrões do mundo não vão se encaixar. Se o mundo nos odeia, então, isso é um ponto positivo. Se o mundo não nos odeia, irmãos, é porque existe uma crise no discipulado. Vamos imaginar se Jesus estivesse hoje aqui, será que o mundo o amaria ou o mundo o odiaria? Será que ele seria também pregado novamente numa cruz? Eu acredito que sim, porque ele viria confrontar tudo aquilo que nós vemos de errado, tudo aquilo que envergonha o Evangelho, tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos do próprio Jesus. Até porque, irmãos, se a nossa mensagem para esse mundo for simplesmente Deus te ama, nós não teremos muitos problemas. Se nós pregarmos um Jesus light, se nós pregarmos um Jesus que não era impactante, se nós pregarmos um Jesus que não era conflitante, se nós pregarmos um Jesus que não se incomoda com o pecado, se nós pregarmos um Jesus que aceita tudo, irmãos, nós não teremos problemas. Mas a partir do momento que a nossa mensagem for a consciência que somos pecadores, mortos em nossas transgressões, moralmente depravados, incapazes de nos salvar, eu tenho certeza que o mundo vai nos odiar. Se acrescentarmos a essa mensagem, irmãos, que somos pecadores, estamos afastados de Deus, se nós acrescentarmos isso, a mensagem de que Jesus, além de nos salvar, quer ser nosso mestre, irmãos, então, hoje ninguém quer ser mandado, hoje todos querem viver deixando a vida levar. Enquanto, irmãos, o nosso velho homem está sendo crucificado, está sendo moldado, não tem como esperar que não haja sofrimento, que não haja dor. Alberto Magno diz que não há ninguém que se aproxima de Deus com um coração verdadeiro e reto, que não seja provado por sofrimentos e tribulações. Em algum momento, irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos ser confrontados com as tribulações, com as perseguições. Agora, isso muitas vezes é necessário para que o nosso caráter seja desenvolvido. Hebreus 12, versículo 8 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se não estivermos sendo disciplinados por Deus,
muitas vezes por meio das provas, das tribulações, do sofrimento. O versículo diz que nós não podemos ser considerados filhos de Deus. Quando sofremos, de alguma maneira, o nosso caráter é fortalecido. Sofrer, então, irmãos, por Cristo, deveria ser um privilégio, deveria ser uma bem-aventurança, como Jesus disse. E é muito difícil nós aceitarmos isso. É muito difícil nós, de alguma maneira, entendermos que isso pode ser um benefício para nós. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Filipenses 1, 29 diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É o que diz a versão NVI. Não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Todos os escritores bíblicos, irmãos, veem o sofrimento por amor à causa de Cristo, por amor a Cristo, sob uma luz positiva. Esperam que esse crescimento produza uma alegria em nós, que é o que Jesus está dizendo em Mateus 5,11. Jesus suportou muito mais que nós, irmãos. Jesus suportou a cruz, suportou a morte, entendendo que tinha uma alegria que estava proposta, irmãos, entendendo que tudo que vivemos aqui é passageiro, e é só lá na glória que nós vamos entender verdadeiramente que os nossos sofrimentos, que são aqui temporários, não valem nada em comparação ao nosso paraíso eterno. Enquanto nós não entendemos isso, irmãos, por hora nós suportamos, e tendo fé que cada tribulação, cada prova, cada dificuldade deve produzir em nós algo muito maior, muito maior. Porque Jesus diz então que somos bem-aventurados se formos perseguidos por causa dessa fé que temos nele. O mundo odiou Jesus a ponto de matá-lo, e não só Jesus, mas odiou todos os seus seguidores. Se estamos de alguma maneira, irmãos, sendo caluniados, sendo perseguidos, é sinal de que estamos no caminho de Cristo, é sinal que estamos seguindo a Cristo. 2 Timóteo 3,12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o que Paulo está dizendo a Timóteo, não é uma afirmação, não é uma frase condicional, não é opcional. Paulo está dizendo, se você desejar viver Cristo, viver em Cristo, vocês serão de alguma maneira perseguidos. A perseguição será a experiência de todo cristão que estiver de fato seguindo a Cristo. Irmãos, quando passamos por isso, é sinal que estamos unidos com Cristo. Quando passamos por isso, irmãos, é de alguma maneira sinal que nós estamos conectados a Cristo, e num terreno que é muitas vezes perigoso, porque, como eu disse, quanto mais conectados com Cristo, quanto mais estivermos junto com Cristo, mais ficaremos aquém do mundo, mais seremos conflitantes com os padrões do mundo. Quanto mais juntos, quanto mais moldados, mais isso vai incomodar as pessoas. Quanto mais estivermos conectados com Cristo, mais seremos um incômodo para o mundo. Romanos 8:36, Paulo está dizendo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A perseguição, as calúnias, as dificuldades, o sofrimento, irmãos, tem um jeito especial de nos fazer confiar mais em Deus, e menos em nós mesmos. Quando estamos com alguma dificuldade, é nesse momento que nós estamos mais conectados, é nesse momento que nós vamos orar, é nesse momento que nós estamos mais na igreja, é nesse momento que nós estamos mais buscando a Deus. As perseguições, as dificuldades levam os crentes a correr para Deus, em busca de um refúgio, em busca de um auxílio.
Essas dificuldades, irmãos, produzem em nós frutos, produzem em nós mudança de caráter, produzem em nós crescimento. Por isso que Jesus está dizendo: vocês precisam ficar felizes quando tudo isso estiver acontecendo. Vocês precisam ter uma alegria muitas vezes que é difícil de entender, porque você está passando por dificuldades, mas é uma alegria que independe das circunstâncias, irmãos. É uma alegria que é atemporal, não importa o que esteja acontecendo, nós confiamos em Deus, e se o sofrimento faz parte daquilo que Deus, com a sua soberania, tem preparado para nós, então nós precisamos nos apegar, crer que o que passamos aqui nada é comparado com a esperança, com a glória que teremos futura. Se passamos aqui dificuldades, irmãos, e o conselho de Jesus é que nós precisamos ser mais que felizes, então, por mais que doa, vamos confiar em Deus, vamos ter fé, vamos usar tudo isso para de alguma maneira nos fortalecer, de alguma maneira nos ajudar a sermos melhores discípulos de Cristo. Entendi, Leandro? Então o sofrimento é algo que nós aceitamos porque podemos ser desenvolvidos no nosso caráter, principalmente quando falamos desse sofrimento que nós definimos como especial e involuntário. É um sofrimento que sofremos por amor a Cristo, pela causa de Cristo. Isso não significa, irmãos, que obrigatoriamente nós vamos viver uma vida sendo perseguidos, porque Deus nos ama e não nos dá nenhuma carga, nenhuma prova além daquilo que nós podemos suportar. Além disso, irmãos, não significa que porque Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados, que nós vamos correr para a perseguição, nós vamos correr para ser caluniados, nós vamos correr para sermos maltratados, agredidos, e isso não. Um teólogo chamado Atanásio usa um termo chamado fuga oportuna, e ele cita alguns exemplos. Ele diz: Elias fugiu da rainha Jezabel em 1 Reis 19, Paulo também, após convertido em Atos 9, 25, ele fugiu da perseguição ali em Damasco. Jesus também, em Lucas 4, versículo 30, foge de uma tentativa de matá-lo. Não é porque nós temos que ter alegria nas perseguições e no sofrimento que nós devemos procurar essas coisas. É importante nós entendermos também, irmãos, que quando Jesus está dizendo isso, e você de alguma maneira passar por algo somente por amor a Cristo, é aquilo que Jesus queria que nós entendêssemos. Eu sou insultado todo dia. Claro, você é um mal educado, claro, você é um cara grosso e ignorante, claro que você vai ser insultado. Não é essa a alegria que Jesus propôs para nós na bem-aventurança. Jesus está dizendo: vocês vão ser caluniados, insultados por causa de Cristo, por causa da minha causa. Então, se eu for insultado porque eu pisei no pé de alguém, porque eu xinguei a pessoa, eu não sou bem-aventurado, Leandro? Não. Esse é o caminho que você vai aprender através do sofrimento comum. Esse é o caminho que você vai aprender, talvez tomando um soco na cara, talvez ouvindo uma graça. É comum sermos insultados porque merecemos, e não só porque somos crentes. Muitas vezes nós vamos passar por situações pela causa de Cristo, mas muitas vezes nós vamos passar por situações somente porque somos nós mesmos pessoas, porque falhamos, porque somos carnes. O tipo de perseguição que Jesus está prevendo aqui em Mateus 5,11 tem tudo a ver com a nossa confissão de fé nele, e não por outras razões mundanas. Vamos passar dificuldades porque confiamos em Cristo, divulgamos isso, vivemos isso. O nosso maior exemplo sempre é Jesus, e Jesus suportou perseguições físicas, emocionais, verbais, espirituais.
Irmãos, nós vivemos numa era, o século XX contabiliza mais mortes por causa da causa de Cristo do que todos os séculos anteriores. Até mesmo nos dias de Cristo não foram contabilizadas tantas pessoas mortas por causa da causa de Cristo, perseguidas nos dias de hoje. Emocionalmente nós podemos sofrer calúnias, perseguições. Muitos crentes, talvez vocês já tenham passado por isso ou conhecem pessoas que passam, mas quando confessam aceitar a Jesus, quando dizem que se tornaram cristãos, então começa uma perseguição. A família o abandona, os amigos, os colegas de trabalho ridicularizam, passam por situações. Até hoje, irmãos, e hoje cada vez mais nós somos rotulados por fanáticos, por homofóbicos, por uma série de coisas. E pode ser que diariamente você passe por situações na sua vida. E nunca é fácil viver numa situação de acusação, numa situação de difamação. Além disso, irmãos, nós sofremos uma perseguição que podemos considerar espiritual, porque o diabo anda ao derredor das nossas vidas como um leão, buscando nos tragar, buscando de alguma maneira lançar coisas que possam fazer com que você possamos nos afundar no pecado. Sofrimentos, lutas, perseguições acontecem. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em situações que nos permitem nessa noite louvar, adorar, que nos permitem sair daqui carregando uma Bíblia, que nos permitem colocar Cassiane alta lá no seu som, para os seus vizinhos ouvirem. Nós temos essa liberdade, mas eu pude ler um pouquinho hoje um site chamado noticias.gospelmais.com.br, e ele traz notícias da igreja perseguida, e eu queria compartilhar algumas delas com vocês. A primeira delas, irmãos, aconteceu na Inglaterra. Uma enfermeira foi demitida do trabalho, que ela estava há mais de um ano de uma creche, porque ela estava explicando para uma colega que era lésbica, porque a Bíblia define a homossexualidade como pecado. E por causa disso ela foi demitida. Na Síria, alguns extremistas islâmicos estão crucificando cristãos por se recusarem a se tornar muçulmanos. Isso aconteceu agora esse mês, nessa semana. Depois de massacrar esses cristãos lá na Síria, irmãos, um grupo chamado Jihaditas, que são extremistas islâmicos, eles pegaram as cabeças daqueles homens e ficaram jogando futebol com elas. Além de fazerem algo muito feio com os bebês, que eram recém-nascidos das famílias. Quem contou isso foi uma freira, que acompanhou tudo isso lá na Síria. Na Argentina, aqui do lado, nossos vizinhos, essa semana alguns pastores foram presos e torturados sem nenhum motivo pela polícia local, numa cidade chamada Santa Fé de Veracruz. E os policiais pegaram alguns pastores e ficaram batendo e massacrando esses homens e dizendo para eles: peça para o teu Deus vir salvar vocês. Deus de vocês nos salva, peça para que Ele venha salvar vocês dos massacres. Nos Estados Unidos, irmãos, uma aluna de uma escola é proibida de ler a Bíblia na escola, no horário livre dela, no pátio. Ela pegou a Bíblia e estava compartilhando com um amigo, falando da Bíblia, e um professor passou, viu aquela conversa e afirmou que era proibido fazer qualquer apologia à fé cristã naquela escola. Ela foi proibida de ler a Bíblia no seu horário de intervalo. No Irã, alguns cristãos essa semana foram presos simplesmente porque estavam estudando a Bíblia. Uma outra notícia: um grupo extremista islâmico está convocando, irmãos, seguidores dessa seita para matar todos os cristãos lá na Nigéria. Um grupo islâmico chamado Boko Haram convocou todos os seus partidários
através de um vídeo na internet, dizendo: ó, entrem nas igrejas e assassinem, matem todos aqueles cristãos na Nigéria. Uma outra notícia nos Estados Unidos, no Tennessee, alguns ateus receberam permissão para distribuir livros anticristãos nas escolas públicas, alegando que o trabalho dos Gideões, que nosso irmão Amaro aqui participa, que entrega Novo Testamento nas escolas, como os Gideões podiam fazer isso, eles também podiam fazer, e na primeira instância eles receberam uma negativa, mas agora não receberam, está liberado, e eles vão, como os Gideões, distribuir livros anticristianismo no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. A última notícia é que alguns ataques de uma irmandade muçulmana no Egito deixaram 4 mortos, e uma mulher cristã foi linchada em público, foi jogada em público e foi linchada por esses extremistas. Irmãos, nós vivemos longe dessas coisas, nós vivemos longe dessas perseguições, longe dessas coisas, mas ainda assim, irmãos, esse mesmo site divulga uma notícia em seguida, depois de listar todos esses acontecimentos que acontecem no mês de abril. O site lista o seguinte: que a perseguição religiosa estava aproximando e reavivando os cristãos em países hostis ao Evangelho, diz uma missão chamada Portas Abertas. Aqueles homens estavam dizendo: ó, em meio às dificuldades, juntamente com as dificuldades, também vem as oportunidades do crescimento da igreja e da evangelização e do Evangelho. Então, por mais que nós tenhamos sofrido perseguições, o Evangelho está expandindo, o reino de Deus está expandindo e a fé está tendo mais espaço. Irmãos, eu leio essas notícias e elas me impactam porque nós vivemos totalmente livres de qualquer coisa, irmãos. Nós não temos nenhum risco de sermos linchados, nós não temos risco de sermos presos, e ainda assim, essas pessoas que vivem isso, irmãos, continuam divulgando o Evangelho, continuam em crescimento, continuam avançando, continuam buscando de alguma maneira expandir o reino de Deus. Bem-aventurados quando forem perseguidos, insultados, caluniados, porque com certeza, irmãos, há uma recompensa eterna para aqueles que passam por essas situações. Eu termino com um cântico de um cara chamado John Rippon, que diz que quando encontrares cruel provação, será a graça de Deus a porção. O fogo não vai consumir, mas purificado como ouro serás. Entendemos, irmãos, que os poucos sofrimentos que nós passamos, que são tão poucos, mas que precisam ser calculados quando nós queremos servir a Cristo, as calúnias, as ofensas, as perseguições são pequenas, mas da mesma maneira Jesus sofreu todas essas coisas, derramou lágrimas, suou gotas de sangue, foi escarnecido, ridicularizado, caluniado, maltratado, mas perseverou e triunfou, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ficar longe do pecado, pudéssemos sair das trevas para a luz. E esse mesmo Jesus, que em João 16:33 diz: ó, neste mundo vocês vão ter aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu termino com a mensagem de Mateus 5:11, do mesmo versículo que nós começamos, que diz o seguinte: considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem-se, porque ainda que não gostem disso, eu gosto. Ainda que seja doloroso, complicado,
ainda que passemos por isso, irmãos, por mais que seja numa proporção menor, nós devemos comemorar e nos alegrar, porque se o sofrimento é pela causa de Cristo, irmãos, nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho de discípulos de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus nos dê ânimo, força para suportar as provações, as perseguições e os sofrimentos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui, porque a Tua graça e a Tua paz nos alcança, Pai, diariamente, a Tua misericórdia, Pai, e Tu deixaste, Pai, a consciência de que ainda assim, se somos caluniados, se somos, Pai, perseguidos, se somos maltratados, ainda assim devemos nos alegrar, porque sofremos pela Tua causa, Pai, sofremos, Pai, porque somos Teus filhos, Pai, sofremos, Pai, porque servimos e seguimos esse Evangelho, Pai, e por mais que entendamos, Pai, que o Teu amor nos alcança, por mais que entendamos, Pai, que a Tua graça, Pai, e a Tua misericórdia nos alcança diariamente, isso é, Pai, motivo para que nós possamos nos alegrar, isso é motivo para que possamos celebrar, Pai, ainda assim, se passarmos por tribulações, e se essas tribulações, dificuldades forem por causa de Ti, Pai, nós celebramos, Pai, nós celebramos, porque, Pai, Tu passou por aflições nesse mundo, mas Tu teve bom ânimo, Pai, e Tu foste até aquela cruz por amor a nós, Pai, Tu morreu por amor a nós, Pai, e tudo aquilo que de alguma maneira, Pai, passamos, Pai, nesse mundo, Pai, confirmam que nós estamos firmes contigo, Pai, confirmam, Pai, que nós estamos firmados em Ti, confirmam que estamos, Pai, conectados com Ti, que desejamos, Pai, cada vez mais estarmos Te seguindo, Te servindo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, nos dá força, Pai, nos dá capacidade de suportar as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, Pai, e se de alguma maneira estamos sendo caluniados, Pai, estamos sendo confrontados por causa da fé que temos em Ti, Pai, que possamos ter a consciência, que possamos nos alegrar e possamos viver para a honra e glória do Teu nome, Pai, que eu oro agradecido, amém. Amém, queridos, que Deus possa nos abençoar.